Então vamos aí, galera, dar continuidade aí ao nosso curso de HTML. Na aula anterior, vimos, né, um pouco aí das tags de navegação, nas tags de menu, e acabou que passamos alguns atributos dentro dessa tag. Então essa aula é sobre atributos do HTML. O que significaria atributos do HTML? Galera, é o seguinte, toda tag do HTML ela recebe um atributo. Tem diversos atributos, vou passar para vocês alguns aqui que vamos estar utilizando e que são os mais utilizados, tá? Então, vou começar a avaliar o nosso código. Aqui no HTML, ele recebe um atributo. O que seria esse atributo? Seria um atributo que vamos definir o idioma do nosso site, tá? Então, não faz diferença se você colocar português, colocar inglês. O ideal é você colocar português. Se você está buscando aí que seu site seja exibido quando for pesquisa em português, é melhor colocar aqui português, tá? Então, temos aqui outros atributos. Esse aqui é um atributo, esse aqui é um atributo. Todos esses que estão dentro da tag são atributos, tá? Esse aqui são atributos, né, para declarar a codificação dos caracteres. Aqui é o atributo de autor. Esse atributo de autor aqui, ele fica a seu critério. Tá? Ele não faz diferença se você for utilizando ou não. Se você estiver desenvolvendo um site e quiser colocar qual foi a pessoa que desenvolveu esse site, fica aí ao seu critério. Tá? Vou colocar assim, prontinho. Agora, vamos lá, verificar aqui se tem mais algum atributo que devemos passar aqui. Assim, já podemos passar um atributo aqui. O que significa esse atributo? Esse atributo, essa meta, né? Na verdade, seria uma meta. E dentro da meta, vamos passar o atributo. Colocar o name como viewport, se eu não me engano. Acho que é assim mesmo. Então, viewport. Dentro desse viewport, colocar um conteúdo, né? E aí, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar edit. Esse atributo, ele é um atributo padrão para você que vai fazer um site responsivo, tá? Se você vai fazer um site aí que você quer que ele seja adaptado em todas as telas. Lógico que ele não vai deixar seu site totalmente responsivo, mas vai te auxiliar bastante, tá? Então, se você estiver fazendo o seu site, esquecer de passar ele, na hora que você for fazer ele mais responsivo no CSS, que é um pouco mais avançado, vai entender, pode ser que fique dando alguns erros que não consegue aí deixar o seu site responsivo por falta de não ter essa tag, tá? Então ela é bem importante deixar aí no nosso site. Deixa eu só conferir se eu passei certo. Ela é padrão também, não precisa você ficar aí, basta você vamos supor, Lucas, eu não quero anotar ela aqui. Quando você for passar no site, você pode vir muito bem. Coloca aqui tag viewport meta. Deixa eu ver. Posso vir aqui, copiar ela, praticamente a mesma coisa. Prontinho. E aí, já temos aqui, né, alguns atributos. Então, isso significa atributos, tá? São elementos específicos que passamos aí para o HTML, tá? Todo HTML recebe atributo, mas nem todo HTML funciona nos atributos, ok? Então, vamos lá. O primeiro atributo, onde vamos passar aqui, seria o principal. O que você mais vai utilizar seria o de classe. Esse atributo de classe vai ser o atributo que você mais vai utilizar. Lembra que eu falei para vocês que eu vou utilizar esse menu? Então, por exemplo, tá vendo aqui que esse menu ele tá aqui na linha horizontal, tá em linha, essa logo tá estilizada. Como? Se eu vou estar utilizando o CSS e eu tenho essa div, eu tenho essa tag p, eu tenho um monte de tag aqui, Vamos supor, eu quero utilizar essa tag específica. Essa tag específica eu não consigo. Se a gente for parar para pensar, você pensaria numa forma que você consegue estilizar isso aqui, e sendo que tem outras iguais? Então, como que o site vai identificar essa classe? Como que ele vai identificar esse bloco para poder você estilizar no CSS? Aí que entra esse atributo class. Então, por exemplo, aqui eu vou passar como logo. Esse atributo vai ser um atributo de logo e depois eu posso chamar esse atributo aqui para poder estilizar. Então, por exemplo, vamos olhar aqui o nosso site, vamos inspecionar. Viemos aqui inspecionar. Olha que bacana. Olha o tanto de atributo classe que tem aqui no nosso site. Então, por exemplo, vamos identificar esse atributo da logo. Pronto. Aqui, olha só. Tá vendo essa mesma div com atributo aqui escrito class logo? E tá vendo que aqui no CSS, onde vamos aprender mais à frente, eu chamei esse atributo logo e consegui estilizar. Então aqui, olha só, eu posso mexer aqui, tá vendo que tá modificando lá? Porque eu utilizei do atributo para chamar no CSS e poder estilizar esse conteúdo. Então, se eu quiser vir aqui treinar um pouquinho, eu posso colocar aqui, background red. Olha lá para você ver. E aí, já conseguimos identificar dentro desse atributo logo que eu passei aqui, eu consigo lá no meu arquivo de estilização do CSS
chamar esse atributo e falar que esse atributo ele vai ter um background de cor vermelha. Olha aqui que já modificou aqui. Lembrando, você consegue modificar aqui, mas ao atualizar a página, tudo volta ao normal, tá? Então, posso vir muito bem aqui mudar o nome, ó. Posso fazer várias coisas aqui no site. Teste, 1, 2, 3. Eu posso vir aqui, ó, testar a utilização. Olha aqui, eu vou ocultando algumas, vou tirando. Ó, vou passando aqui, tirando e tal. Você consegue meio que modificar o site inteiro aqui pelo CSS, tá? Do site, que é o console. Porém, ao atualizar, a página volta aí ao normal. Então, a classe em si é o atributo que você vai mais utilizar quando for utilizar o seu site. Diferente do class, temos o ID. O ID, ele é único, tá? Geralmente, ele é passado unicamente. Então, por exemplo, eu passei aqui um ID de contato, lembra que a gente passou no site anterior? E aqui, quando eu clico aqui, eu busco contato. E se eu tivesse outro ID de contato, não teria um conflito? Aqui, quando eu clicasse, não conseguiria entender. Mas como assim, cara? Você colocou 2 contatos, qual que é para mim ir? Então, daria aquele conflito ali. Então, o ID, ele seria único. Você pode muito bem passar aqui no CSS também. Ele, em vez de ele passar com ponto, ele passa com asterisco, depois vocês vão entender. Mas, geralmente, utilizamos o ID para manipular ele no JavaScript, tá? Ou aqui no tag mesmo de A, dentre outras funções que o ID tem. Então, até agora aprendemos aí class, como que funciona, e o ID. Lógico que você vai ter um material com tudo explicado e detalhado aí na mão de vocês, provavelmente quando estiver vendo essa aula. Temos aí o atributo charset, se eu não me engano, charset. Provavelmente deve ser isso. Seria então um atributo de caracteres. Definir a codificação de caracteres da página. Qual foi o atributo? O href. O href é um atributo que conseguimos definir links, né? Conseguimos definir rota e também conseguimos definir alguma rota interna, tá? Então ele é um atributo ali que você utiliza muito. Na verdade, ele é utilizado apenas aí na tag A. Lógico, lá na frente você vai utilizar outra biblioteca, vai utilizar alguma coisa, você pode utilizar esse href também, tá? Então, vamos lá para um outro atributo. Esse outro atributo é o seguinte. Para podermos falar dele, precisamos passar outra tag. É uma imagem. Então, o que acontece? Esse atributo ele é bem importante passar eles. Lá no site de pesquisa, o Google também avalia se esse site está acessível. Vamos supor que essa imagem não carrega. Então, se essa imagem não recarregar, precisamos ter uma informação do que seria essa imagem, tá? Então, por exemplo, se eu vim aqui... aqui eu não passei essa imagem, eu passei ela no CSS. Deixa eu ver se eu tenho outra imagem aqui. Não tenho, vamos olhar em outro site aqui. Eu vou ensinar vocês posteriormente a hospedar o seu site gratuitamente, tá? Sem custo. Então, você tem um projeto, você tem ali alguma coisa que você fez, algum projeto que você quer subir, ele é gratuitamente. Então, temos esse outro site aqui. E se eu vier aqui em inspecionar e clicar aqui, olha só, eu já tenho uma tag informando que esse aqui é um banner. Então, caso a imagem não carregue, vai estar escrito aqui banner, que vai ser uma acessibilidade aí para a página. E está vendo aqui que eu tenho uma classe que eu estilizei. Então, se você vai fechando o menu, olha, ele vai ficando responsivo e tudo mais. Então, o site funciona basicamente assim, tá? Então, vamos lá pegar uma imagem aqui para que conseguimos passar aqui no nosso projeto. Fala um personagem aí para mim pesquisar. Pesquisar aqui, Vamos pegar uma imagem qualquer aqui. Eu gosto dessa aqui. Olha que bacana. Para passar uma imagem no HTML, podemos passar da seguinte forma. Temos outro atributo, que esse atributo aqui, ele é um atributo que incorpora aí uma URL, uma rota de onde está a imagem que vamos atribuir aqui a nossa tag image. Então, por exemplo, aqui dentro desse source, podemos passar a URL. Passamos aqui a URL inteira. Se viemos aqui no site, olha a nossa imagem aqui já no nosso site. Lembrando, essa forma de passar, essa imagem tem que estar hospedada no servidor. Então, se algum motivo esse servidor, essa pessoa tirar essa imagem do ar, a imagem daqui ela vai desaparecer. Então, temos a outra forma que seria o quê? Salvar essa imagem. Então, vem aqui na nossa pasta, colocar aqui, salva a minha imagem. Ela já aparece aqui, olha que bacana, ela já aparece aqui no meu código e eu posso muito bem
navegar até onde está a minha imagem e da mesma forma que ela estava, ela vai aparecer. Deixa eu tirar aqui para vocês verem aqui. Ó, não tem imagem. Pesquisei, ela tá aqui. Ah, Lucas, mas eu quero organizar, eu quero colocar dentro de uma pasta. Não tem problema. Então, eu coloco ponto barra, vou lá na minha página, na minha pasta. Vou colocar aqui image. Vou criar uma pasta aqui image. Passar minha imagem aqui para dentro. E olha só, então se eu clicar aqui, clicar em image, eu já consigo navegar até. Olha que massa que conseguimos fazer aí no nosso site. Ah, Lucas, essa imagem está muito grande, eu quero estilizar ela. Você pode vir aqui, coloco uma classe, coloco imagem, por exemplo, tá? E eu posso lá no meu CSS pegar essa tag, estilizar, deixar maior, menor, deixar arredondado. Então, com isso, já conseguimos entender aí um pouco de como funciona a tag de imagem. Tá vendo aqui que eu tô colocando um monte de código aqui e tá funcionando normalmente, fora do campo do HTML? Não teria que dar erro? Sim, teria que dar erro. Porém, a linguagem de marcação do HTML ela não é linguagem de programação. Então, ela não vai te apontar erro, entendeu? Por isso que no começo eu passei para vocês essa configuração de quando você salva o seu projeto. Deixa eu tirar isso aqui. Salva o seu projeto, ele organiza automaticamente. Vamos supor que eu não passe essa tag de fechamento H2 e salvo o meu código, ele vai funcionar normalmente, tá vendo? Que ele não está quebrando, que ele está funcionando normalmente, você nem vai perceber. Só que ao salvar, ele já não ajusta mais automaticamente o meu código, porque ele não consegue identificar. Ele fala, cara, tem algum erro, mas eu não sei que erro que é, não trabalho com isso e fica por isso mesmo. Porém, aqui está funcionando normalmente. Aí você vai subir o site, dá erro, entendeu? Então, tem que se atentar a isso. Por isso que é bacana você utilizar a autoformatação, pelo menos no começo, né? Para você não ficar sofrendo. Eu no começo, nossa senhora, eu escrevi um monte de HTML aqui, não comentava, tinha alguma coisa quebrando, eu não conseguia estilizar porque não tinha tag de fechamento, eu não sabia o que era. E eu ficava horas e horas olhando. Alguém que já começou a programação já deve ter passado por isso, com certeza, porque todo mundo passa. Você fica horas e fala, quebrando a cabeça, onde que tá errado, onde que tá errado. Aí você começa um por um. Alguns apagam e começa de novo. Outros encontram, e quando encontra, fala, cara, não acredito que eu demorei 1 hora para saber que tava faltando apenas eu passar uma tag de fechamento. Acontece. Então, salvei aqui, tá vendo? Formata automaticamente. E com isso, aprendemos aqui mais ou menos como funciona os atributos. Lógico, no decorrer do curso, vamos aprender alguns outros atributos, tá? Não adianta eu chegar aqui e despejar 50 atributos para vocês e vocês, pronto, é agora, o que eu faço? Calma. Conforme vamos desenvolvendo o site, conforme o decorrer do curso, você vai aprender outros atributos. Então, para dar continuidade, apenas esses atributos que eu passei para vocês já são o suficiente, ok? Então, resumindo aqui, além dos atributos que conseguimos entender um pouco como funciona, conseguimos então também utilizar a tag de imagem, tá? Vamos pegar mais uma imagem aqui para ver se estamos treinados? Deixa eu ver um outro que é polêmico, hein? Esse aqui é polêmico. Pegar uma imagem aqui qualquer, né? Ah, tá. Deixa eu pegar uma imagem de uma qualidade muito boa para poder passar para vocês aqui. Essa qualidade não é tão boa ainda. Vou colocar aqui em 4K. Então, deixa eu ver essa sim. Então, olha só. Rapaz, certo isso? Essa imagem aqui, ela tem uma qualidade muito boa, cara, mas deixa eu salvar, deixa eu pegar ela direto. Abrir uma nova guia. Ah, tá, vou fazer o seguinte, vou fazer melhor. Já que agora estamos aprendendo a desenvolver, agora que somos aí quase aí programador, brincando, galera, é o seguinte, se você aprender CSS e HTML, você não é programador, tá? A linguagem CSS e HTML, ela não é linguagem de programação. Aqui temos o link da imagem. Então agora não precisamos mais ficar lá sofrendo para tentar abrir a imagem e tudo mais. Podemos pegar direto da fonte. E pegando direto da fonte, eu posso passar aqui image, source, colocar um alt aqui, né? Porque agora trabalhamos com boa prática, então precisamos comentar. Colocar aqui Eren. Aqui source. Ela se fecha automaticamente, tá? Então aqui eu coloquei o meu código para formatar, para poder ter essa barrinha. Mas se o seu não tiver, se não passar também não tem problema, não vai dar erro, ok? Então é isso aí, se viemos aqui no nosso site, já temos a imagem do Eren e Eren. Porém, cara, aqui essa imagem não tá vindo com a qualidade que eu queria. Provavelmente porque essa imagem aqui, ó,
ela tem uma qualidade muito boa, que ela tem 1500 de largura e 1444 de altura e não tá com a imagem boa. Por quê? Essa pessoa que está disponibilizando, esse servidor que está disponibilizando essa imagem, ele só vai disponibilizar a imagem de qualidade se você comprar ou se você adquirir essa imagem e tudo mais, alguma coisa ele tem. Aí eu vou direto da fonte, porque essa imagem ela tem que ser maior. Olha a diferença, cara. Deixa eu entender o porquê que aquele link lá não tá com a qualidade e por que que esse aqui tá. Deixa eu olhar. Agora é isso aí, sempre que vocês vêem um site, tenha curiosidade de entender, entendeu? Tenha curiosidade de olhar por dentro o que que tá acontecendo, como funciona. Tá. Aqui ele definiu o tamanho dessa imagem, porém não precisava porque essa imagem é uma imagem de uma qualidade muito boa. E quando você não passa o tamanho dela, ela vem com o tamanho original. Então, deixa eu pegar aqui esse tamanho, por exemplo, e passar aqui no nosso código. Certo. Então, olha só que bacana. Então, como eu não passei o tamanho, ela vem com o tamanho original. Cara, gostei dessa imagem, hein? Salvar ela como meu papel de parede. Top. Então, o que acontece? Cadê? Deixa eu voltar o código aqui. Beleza. Aqui na imagem em si, se você verificar, olha, ela já arrebentou o meu site inteiro aqui, ó. Ficou desalinhado porque ela veio no tamanho original porque não passamos. Então, para aproveitarmos que estamos aqui na imagem, vamos passar um atributo. Esse atributo, ele já dá uma arranhada ali no CSS, tá? Porque é um atributo que vamos definir o tamanho da nossa imagem. Então, por exemplo, eu posso vir aqui passar com a minha imagem agora e, cara, como você vai começar, você vai errar isso aqui demais, tá? Você vai saber, é edit, eu sempre confundo, tá? É assim mesmo. Aqui vocês podem ver que, olha o tamanho da minha imagem, tá vendo que ela diminuiu? E aqui sucessivamente, eu posso passar 100%, vai ficar o tamanho lá original, só que olha que bacana, se eu passar 100%, ela já vai ficar responsiva. Ela já vai pegar 100% ali da minha tela. Tá vendo que ela já ficou um pouco mais responsiva? Ela já não quebra. E se eu tirar isso aqui, olha, se eu tirar, ele já quebra. Se eu passo que ela tem 100%, ela vai ter 100% de largura, tá? Mesma forma, a altura. Eu posso passar 100%, ela vai ter 100% da altura da imagem. Então, ela não vai ter nenhuma modificação. Se eu trabalhar com pixels, se eu colocar 10 pixels, ela já vai diminuir. Porque eu já estou trabalhando com o Pixel. O Pixel, ele não quer nem saber se é responsivo ou não. Tipo assim, eu não quero nem saber se você mandou ficar com tamanho de 50 pixels, eu vou ficar com 50 pixels. Lógico, isso aqui é CSS, tá? Vocês vão aprender depois o que é pixel, o que é altura, o que é largura e tudo mais. O que é altura, o que é largura e tudo mais. Então, vamos apagar aqui a nossa altura e vamos deixar a nossa imagem aqui responsiva, tá? Então, galera, é isso aí. Finalizamos aí essa aula. Parabéns para quem está aqui até agora, continuando o curso. E até a próxima. Vamos que só está começando.